primeira questão foi, então, que falava sobre sociedade de dois sócios, capital dividido por ações ou cotas, com certa complexidade, empresa mais amadurecida, sócios com o objetivo de acumular capital, é a sociedade anônima, e está aqui, foi na unidade 2, aula 1, que aqui está falando claramente a resposta da questão. Na próxima questão, falando sobre as corporações de mercadores da Idade Média, elas foram consideradas o quê? A resposta B, o primeiro órgão de desenvolvimento do direito comercial como sendo um direito especial e autônomo. E aqui, na aula 1, da unidade 1, nós vimos isso aqui, ó, tá aqui, então, a resposta, tá certo? Eu voltei um pouquinho para poder fazer a gravação, porque tem alunos que não estão podendo acompanhar e podem ver na gravação depois, tá certo? Na próxima, que a primeira e a segunda questão era o seu nome e o seu RA, então por isso que seria a terceira questão, né? Que o número é 5. Uma sociedade simples, né? Ela é registrada em cartório de civil de pessoas jurídicas, voltadas a parcerias profissionais. Que tipo de profissão? Então, aí vamos lá no fim, né? Os próprios sócios exercem atividades da empresa. Quais profissionais são exemplos dos que pode usar uma sociedade desse tipo, né? Sociedade simples. A resposta é profissionais da mesma classe. A gente falou disso, médicos, advogados e outros profissionais que têm suas profissões com própria atividade. Está aqui também numa transparência, na aula 1 de novo, da unidade 2. Tá certo? Está aqui. Beleza, gente? Dúvidas? Pessoal, estão me acompanhando na resposta aqui? Pessoal? Sim. Opa, obrigado. Tá? Aí, na próxima questão, que seria a quarta, e aí aparece como 6. Delgado aponta 5 elementos fatídicos. Lembra que eu falei dessa expressão? Fatídicos jurídicos, né? Da relação de emprego. Né? E aí, aqui embaixo, você tem que falar qual dessas alternativas não é um requisito na relação de emprego. Prestação por pessoa física, sim. Prestação de trabalho efetuada com generosidade? Não. É com pagamento, né? Então, vamos lá. É com onerosidade, não com generosidade. Onerosidade. Aí, os outros também estão certos. Pessoalidade, sem eventualidade, fora aquela questão que a gente falou do trabalho intermitente, com subordinação. Lembra? A gente falou de tudo isso. Concorda comigo? Então, tá aqui, ó. Era para ser a resposta errada é a com generosidade, porque seria com onerosidade. Tá legal? Entenderam o erro? Entenderam a questão, pessoal? Entendi. Sim. Tá. Eu vou salvar essa apresentação também no AVA para vocês, se vocês quiserem conferir depois, tá? Essa daqui eu fui um pouco mais criativo, né? O Zé tinha que pagar um fornecedor no valor X. Ele não tinha grana nesse dia na conta. Mas ele lembrou que tinha recebido um pagamento que, por coincidência, era do mesmo valor X, por meio de um cheque nominal a ele. Ele assinou atrás do cheque e entregou para o fornecedor como pagamento. Como que se chama isso? A gente falou bastante disso. É o endosso, né? É um negócio meio exótico, mas existe. E olha, eu fiquei sabendo que ainda se usa bastante. Aliás, teve uma colega que falou isso na aula, né? Endosso, se usa ainda sim, tá? Quando que você falou isso? Você tá louco? Não, aqui, quando a gente até mostrou a imagem do cheque assinado atrás, a gente falou disso. Endosso. Tá legal? Endosso. Perfeito, gente? Posso seguir em frente? Isso foi na unidade 2, aula 3. Tá? Um título de crédito também pode ser definido como documento necessário para um exercício autônomo. Mas isso aqui é muito fácil, né? Assinale qual, né? A pergunta é, assinale quais das alternativas abaixo não se refere a um título de crédito. Letra de câmbio? É. Nota promissória? É. Cheque? É um título de crédito, apagador. Duplicata?
Balancete? Balancete é de contabilidade. Não tem nada a ver, professor. Mas aonde o senhor falou disso? Está aqui. Olha aí. Na aula 3 da unidade 2, ordem de pagamento. Letras de câmbio, duplicata, cheque, opa, nota promissória. Todos os que estavam aí eu coloquei. O que não era, era o balancete. Beleza? Pessoal, essas provas, assim, vocês têm tempo para consultar o material. E eu uso o material nas questões. Estou falando. Então, não passem aperto. Procurem a resposta no material que eu dei para vocês. Tá bom? Protesto. Falamos disso, que é muito desagradável. Uma situação difícil e cara, né? Porque para sair do... Tirar um título do protesto é tudo muito caro. Para tirar o seu nome do protesto, tá? E aí, a gente falou de toda essa estrutura do que é para comprovar a inadimplência de uma pessoa física ou jurídica. E aonde que o protesto é lavrado? Onde que você guarda? Onde que você faz um protesto? No cartório de títulos. Jornal, a gente não falou nada disso. Associação de empresas também, órgão de proteção ao consumidor. Não, protesto é no cartório. A gente fala até que chama aqui esses cartórios de protesto. Títulos e protestos. Beleza, gente? Dúvidas? Pessoal? Alguém Tudo comigo? certo, professor. Tudo Tá certo. bom. Opa, que beleza. Tá aqui, ó, o protesto. Tá aqui na tela que a gente falou na aula. Beleza? Também na aula 3. Olha, essa daqui, gente, essa daqui eu falei, e tem igual no trabalho que eu passei para vocês. Igual. Ah, professor, você é muito bonzinho. Sou mesmo, sou mesmo. Falamos muito de convenção coletiva de trabalho, né? E, e aí eu falava claramente como que se negocia, quem que pactua uma convenção coletiva de trabalho? O sindicato da categoria profissional e o sindicato patronal. O sindicato da categoria profissional, o sindicato patronal. Essa era a resposta certa. Essa estava fácil, hein? Estava no trabalho. Eu falei, façam o trabalho. Tá certo? Falei, façam o trabalho. Tranquilo, gente? Lembram que eu falei disso várias vezes? Até acho que não falei uma, falei algumas vezes. Tá? E tá aqui, na aula 1 da unidade 2. Tá aqui. Convenção Coletiva de Trabalho, instrumento do sindicato da categoria profissional dos trabalhadores e o sindicato da categoria econômica, patronal. Tá bom? E vamos lá. Um ambiente abstrato, diferente da Bolsa de Valores, onde realiza operações de câmbio. Opa, nós falamos disso, né? Por agentes autorizados pelo Banco Central. Não precisa nem ler mais nada. Assinale a alternativa correta ao que se refere o parágrafo acima. Mercado de ações? Não falamos de ação, falamos de câmbio. Mercado de commodities? Falamos de câmbio. Mercado de câmbio, gente. Né? Concordam comigo? Também fácil essa, hein, gente? Quem está comigo? Eu tô aqui. Ah, beleza. Muito obrigado. Não me deixa sozinho. E aí, na aula 2 da unidade 1, a gente falou de mercado de câmbio. Tá certo? Falamos disso. E aí, a última aqui é um texto grande, mas que falava claramente, tá? Que o governo busca não interferir no funcionamento do mercado, ele é autorregulado e segue a oferta e procura. Acabou. É só isso aqui já definia que ele aqui, né? Ele varia, né? Aqui, ó, podemos colocar aqui, ó, podemos compreender que se a procura por dólares do Brasil crescer, o preço da moeda deve subir. Subiu, aliás, né? E a taxa de câmbio aumentar, desvalorização cambial, né? E aí também pode baixar, tá? Do que nós estamos falando isso? Do regime flutuante. O dólar flutua, lembra? Que vai conforme a demanda, conforme a oferta e procura da moeda. Falamos disso também em aula. Não sei se vocês se recordam, mas falamos. E tá aqui, tá? A transparência que a gente mostrou falando de câmbio. Tá bom? Pessoal,
eu não sou muito criativo para fazer prova. Vocês repararam? Hã? Tava Vocês, facinho a prova, professor. não é? Quer dizer, eu não posso falar para vocês é, que assim, a prova estava fácil. Claro, às vezes o aluno está com alguma dificuldade, então eu não gosto de falar isso. Mas eu só quis mostrar que era uma prova coerente com o que eu apresentei em aula. Pelo menos isso eu tento sempre fazer. Combinado? Eu vou colocar essa. Obrigado. Tá? Jéssica, você está comigo, Jéssica? Ianca, tudo bom, Ianca? Conheci uma Ianca essa semana, até pensei que era você, Ianca. Jéssica, beleza? Você entendeu a correção da prova? Tá tudo Oi, tranquilo? professor. Aham, Acha que foi coerente? Beatriz, foi sim. Lucas, tá ótimo. O importante é ter coerência, porque Suelen, Jackson, Judásio, conseguiu acompanhar, Judásio, a nossa correção? Eu estava ouvindo, eu não prestei atenção porque estava respondendo aqui. Tá, mas eu vou colocar de qualquer forma também na nossa apresentação, tá bom? Beleza. Aliás, no AVA. Mariano Dias está entrando. Mariano Dias. Como é que você está, Mariano? Acho que o Mariano está sem microfone. Sem problemas. Pessoal, agora vamos então começar a nossa unidade 3. Tá legal? Vamos começar a nossa unidade 3. Sabe do que nós vamos falar, meu povo? De uma coisa que no Brasil é de uma complexidade absurda. Absurda. E o que é? Impostos, tributos. Tá? Dizem que na vida só duas coisas são certas, são infalíveis, que são os, os, a morte e os impostos. Vocês já ouviram isso? Vocês já ouviram essa história? De que na vida, de verdadeiro, de certo na vida, só a morte e os impostos. Que horror, né? Cada assunto, hein, professor? Pelo amor de Deus. Já ouviu, mas os impostos é novidade. É Mariano falando comigo? Quem que tá Viu, falando? professor? Ai, Lucas, desculpa, parecia o Mariano. Não quis ofender, hein? Tô brincando, vocês sabem, vocês me conhecem, nem fica se ofendendo, porque não dá. Mariano, depois eu preciso falar com você, Mariano. Tá bom? Muito bem, vamos em frente então. Vamos falar de legislação tributária. O Brasil é tido como o país com a legislação tributária mais complicada que existe. E olha que ainda deu uma melhoradinha, principalmente aí para os pequenos e médios, né? Pequenos e microempresários com o Simples, né? O Simples ajudou muito. Eu mesmo tenho uma pequena empresa que usa o Simples e eu não vou negar, foi um passo bacana, né? Muito bem. Vamos falar então, vamos introduzir o assunto. Tá? Pessoal, olha só que moleza. No Brasil, a gente gasta mais de 2.000 horas com gestão fiscal tributária. Imagina uma empresa. Que empresa que vocês conhecem que não tem uma área que cuida de impostos? Área fiscal, né? Área de contas, que tem que cuidar dos impostos. Por quê? Porque no Brasil é muito. E além do que, se você bobear com imposto, eu acho que a coisa que o governo faz com mais competência é cobrar imposto. E aí, olha o que está falando aí. Que enquanto nós gastamos 2.000 horas na região dos países, né, nos países da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, é da ordem de 163 horas por ano. Por quê? Porque não cabe ao administrador ficar perdendo tempo com imposto. Ele tem que estar perdendo tempo com, com professor, com estratégia, procurando conhecer novos mercados, desenvolver novos produtos, não cuidando de impostos. No Brasil, o governo é um sócio.
O governo é um sócio, vou dizer. Eu tenho um amigo que fala, ele é um sócio majoritário e não mexe um dedo para ajudar. Quando não mexe, para atrapalhar. Estamos acabando de ver. Em vez de ser um governo que é seu parceiro, ele fica fazendo você perder horas e horas. Vamos imaginar, o Brasil gasta 2.038 horas. Que é isso? Vamos colocar US$ 100 a hora, tá gastando US$ 200.000 uma empresa? Ah, tá louco. Tá? Por quê? Porque o administrador, assim como o economista, e o contador, quem faz contábeis? Essa turma não tem contábeis, né? Só tem administração. Contador, gente, tem que saber muito de imposto. E Eu olha, faço. quem faz? Eu, Jéssica. Oi, Jéssica. Então, querida, seja muito atenta à questão dos impostos, que seu cliente pode entrar numa fria se você não ajudar ele. Tá bom? Isso, tá É bom. uma responsabilidade. É verdade. Eu tenho meu contador e ele fala, tem noite que ele acorda no meio da noite e fala, será que eu fiz isso errado? Será que eu fiz? E olha que eu estou falando de um cara que tem 30 anos de experiência. E ele falou que ainda tem medo de errar. Olha só, tão complexo que é, né? Meu Espero que não Deus. seja o seu caso. E também tem Mas, uma parte, não é fácil não. E aí também até tem uma questão do direito tributário. Você sabe que até falando disso, estava vendo uma notícia que uma empresa de advocacia, existem, não sei se vocês sabem, existem empresas que vão nas, de direito, que vão nas empresas e falam assim, olha, você tem imposto a resgatar, ou você não precisa pagar esse imposto e reduzindo a carga tributária, ou fazendo que a empresa receba impostos de volta, né? E uma empresa fez uma orientação errada, né? Um escritório de advogados fez uma orientação errada para uma empresa e a empresa conseguiu mostrar que não era culpa dela, era culpa da orientação dos advogados e os advogados é que receberam a multa. R$ 570.000. Já pensou? Porque senão é fácil falar, faz isso que você vai economizar imposto. E daí depois leva uma multa. Eles conseguiram mostrar que não foi culpa da empresa, foi culpa da orientação dos advogados. Olha só que loucura. A tamanha complexidade dos nossos impostos, tá? Então, tem que ser... O administrador vai ter que ter uma visão de um pouco de tudo isso, de economista, de contador, um pouco para saber o mínimo, né? E até desse direito tributário. É a minha função aqui, dar uma visão geral para vocês, tá bom? Então, vamos lá ter essa visão do direito tributário, tá? Muito bem. Nós temos uma série de empresas. Opa! Bom, aqui fica até melhor. Nós temos muitos impostos. O sistema tributário brasileiro, ele é cruel. Por quê? Porque nós temos impostos da área federal, que são principalmente os impostos sobre importação e, e sobre produtos industrializados, estadual. Os impostos estaduais existem vários, mas o principal gerador de dinheiro para os estados é o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. E a prefeitura? Também tem uma série de impostos, eu vou mostrar para vocês. Mas o principal das prefeituras para ganhar dinheiro é o ISS, Imposto sobre Serviços. Tá certo? Então, federal, né? O imposto de renda é federal também, né? O imposto sobre importações, tá? O imposto estadual, principalmente o de circulação de mercadorias, e o municipal, serviços. Tá certo? Tudo bem, gente? Alguém aqui tem empresa? Microempresa, alguma coisa do tipo? Pessoal, alguém tem microempresa ou MEI, que a gente chama, né? Microempreendedor individual. Alguém tem isso? Não, né? Tá bom. só no papel, professor. Você já tem? Só no papel. Ué, isso é ter uma empresa, querida. Isso é já ter no papel. Suelen está falando? Sim. Você fez para quê? Para poder emitir nota, para poder trabalhar? Não, é só projeto por enquanto. Ah, entendi. Está no papel, mas não é que você já registrou. Entendi que estava É, registrado. Ah, tá bom, perfeito. Desculpe. Tá bom, eu que não entendi. Você falou certo.
tá? Pessoal, o Estado, aqui nós estamos falando da visão do país como um todo. O Estado não é o governo. Os governos vão e vêm, né? Vem governo de um partido, vem de outro. Esse daqui, nesse momento, sinceramente, me assusta um pouco, né? Mas o Estado não. O Estado é o país como uma visão geral. Então, o Estado, para poder, para obter recursos, o Estado atua no universo empresarial, ou seja, com as empresas, para ver o quê? Explorando seu patrimônio das empresas, os seus com fins lucrativos e pegar nesse setor privado por meio da tributação, a gente vai entender o que é um tributo e exigindo por meio de leis que os caras, né, que os empresários, as empresas, tanto quanto as pessoas físicas, alguém aí paga imposto de renda? Hã? Imposto de renda. É uma coisa que dá uma revolta quando a gente faz declaração de imposto de renda. Você paga imposto de renda paga imposto de tudo, e quando ainda vai pagar imposto de renda, muitas vezes ainda vai pagar imposto de renda, não vai ter restituição. É duro, gente. E quando você erra o imposto de renda? Eu errei há pouco tempo atrás. Uma coisa que era de R$ 300, tá? Em 2 anos, que foi o tempo que eles demoraram para reclamar lá e tal, virou quase R$ 1.500. Ah, gente, não é fácil, não. Tá? Não pensem que eu vou defender muito o governo aí nessa disciplina, tá? Mas então o governo vai o quê? Buscar nas empresas, como também nas pessoas, formas de tributar e de buscar recursos para o Estado funcionar. Até aí tudo bem, faz parte, né? A tributação, né? Ela faz então existir entre quem vai pagar a empresa, por exemplo, e o Estado uma relação jurídica. Por isso que existe o direito jurídico, né? Submetidos ao império da lei. Eu adoro essas expressões de advogado, né? Então, a tributação. Aqui tem muita coisa escrita com linguagem, né? É um instrumento eficaz, muito eficaz. O governo consegue ganhar muito dinheiro, né? Eficaz para ganhar dinheiro, mas ele é ineficaz na forma que ele trabalha, né? Ou então, para conseguir para obtenção de receitas, para que ele faça os seus fins sociais, saúde, né? É, muitos benefícios sociais, como a previdência privada, a gente vai falar disso, tá? Agora, é importante que o Estado seja razoável, né, para definir essas leis dos tributos, que está longe de ser o caso do Brasil, tá? Para que a carga tributária não se torne muito elevada. Ela é bastante elevada, ela é quase um sócio. Dependendo da área que a empresa trabalha, tá, a ponto de desestimular a iniciativa privada. Sim, tem setores que realmente o governo, com sua tributação, consegue fazer que um empresário não tenha vontade de trabalhar. Tem vários setores que são extremamente tributados, tá? E tem setores, por outro lado, que são pouco tributados. Bancos, por exemplo, são pouco tributados e têm um lucro absurdo, tá? Então, direito tributário. O que é o direito tributário? É um ramo do direito público, claro, que regulamenta o que? A relação jurídica, né? E de obrigação. Então, por isso fala jurídico obrigacional. Então, você tem as leis que criam a obrigação entre o Estado, né? Que aí a União, aí já dividindo, né? União, Estados, Distrito Federal e municípios. E olha a expressão que ele usa para quem paga imposto: sujeito passivo da obrigação tributária. É o contribuinte. Sabe o que quer dizer isso? Não importa, não importa se você quer pagar ou não quer. Você é passivo. O governo define uma lei e você tá sujeito a ela e você tem que obedecer e acabou. Cumpra-se. Por exemplo, a Suelen comprou, não sei, pode falar, Suelen? Eu vou contar para o pessoal, tá? Pode Pessoal, contar. a Suelen comprou um BMW novinho semana passada, tá? Beatriz, Jéssica, vocês estão acreditando? Quanto custou? 300 e 350 mil, foi isso? Foi isso mesmo. Pois é. Só dela tirar o carro da loja, tá certo? Que já saiu com um monte de pagamentos de ISS, de pagamentos de uma série de tributários. Um veículo no Brasil
40% dele, do preço dele, quando você vai comprar 40% do preço dele, é imposto, 40%, tá? E mesmo ela tendo pago dos 340 mil que ela pagou no BMW dela, 40% de impostos, por comprar o carro ela já tem um imposto para pagar, que é o IPVA, que é do Estado. IPVA, só pelo fato de você ter um carro, você já tem a obrigação de pagar o imposto. Isso aqui a gente fala que é o passivo. Vocês entendem? Então, o que acontece? Pelo simples fato de eu trabalhar e, de repente, ganhar um salário X, eu sou obrigado a fazer declaração de imposto de renda. Por quê? Porque eu sou obrigado a recolher um imposto. Peraí, professor, mas se o imposto é de renda e eu recebo um salário, não quer dizer renda, me parece que renda seria o que sobra. Não, é o imposto sobre salários, né? É um absurdo isso. Você trabalha e o governo pega dinheiro do que você ganhou. É isso. É um sujeito passivo. Nós somos passivos. Não tem como falar, não, não quero, não vou pagar. Não, você tem que pagar e acabou. E olha, Professor? oi, quem está Boa falando? noite, é o Mariano. Tudo bom? Tudo bom, Mariano? Você estava sem Tudo bom, microfone? Tava sem microfone. Tava procurando um fone aqui, achei. Tá certo. Obrigado, viu, Mariano? Depois Tá. do fim da aula a gente conversa, pode ser? Me Ok. lembra, por favor, tá bom? Tranquilo, pode deixar. Porque eu vou pedir para você uma coisa que eu pedi para todos os colegas hoje para fazer, que é fazer o avaliar, tá? Mas a gente fala no fim, sem problema, tá bom? Pode deixar, tranquilo. Beleza, mas espera eu. Espera eu é ótimo, né? Me espera. Pode deixar, Né? vou te esperar. Beleza, beleza. Tá? Então, pessoal, não é simples, tá? Então, o poder de tributar é o Estado, né? É o Estado, nessa visão geral, ele cria o imposto e está valendo. E o cidadão que se vire, né? O direito público, o direito tributário, a ideia é proteger o cidadão e as empresas desses abusos que podem existir. Mas vou dizer, o direito tributário não é simples. Não é simples, tá? Então, a ideia do direito tributário é limitar o poder que o Estado tem para tributar, né? Exigindo que o Estado respeite a lei. Porque também não pode também usar muita criatividade. Existe a lei para ser obedecida. Não pode criar imposto sobre número de passos. Vamos tributar 1 centavo para cada passo que o cidadão dá. Já pensou? Tem que ter uma lei, não pode ser assim, tá? E mesmo as leis sobre impostos, elas são leis muito complexas também, tá? Então, protegendo o cidadão contra um exercício abusivo e arbitrário desse poder do Estado. Tá legal? A princípio era para existir um princípio de legalidade. Olha, gente, eu sou meio. Acho que vocês já sentiram que eu sou um pouco revoltado com a questão dos impostos, tá? Porque realmente é muito pesada a carga de impostos sobre as empresas e sobre nós cidadãos. Sobre nós cidadãos, tá? Aliás, deixa eu contar uma história para vocês. Você imagina, eu estava no começo da minha carreira, eu era trainee na Mercedes-Benz e eu ganhava um salarinho, né, pequeno, tá, começando a carreira, tal, né? E aí todos os trainees tiveram um aumento de 10%. Ficamos muito felizes todos, né? Nós todos tínhamos o mesmo salário. Sabe o que aconteceu com esses 10%? A gente entrou no que chama, né? Numa faixa onde começava a pagar imposto de renda. Os 10% que a gente ganhou, a gente começou a ter que pagar 15% de imposto de renda, ou seja, aumentaram o nosso salário em 10%, mas só que o líquido começou a ficar menor, porque começou a ter desconto na fonte, desconto na própria olerite do imposto de renda. Olha como. Vocês acham que não é para ficar bravo? Pelo amor de Deus, gente. Tá louco. Então, o que acontece? O direito, a Constituição, a princípio, né, considera que nós somos uma sociedade capitalista, né, que aí tudo bem, né, que então o princípio do regime jurídico administrativo, ou seja, você não pode criar lei do nada, tá? E aí tem até uma lei: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer uma coisa se não seja em virtude da lei. Sim, mas note bem, não quer dizer que eu concorde com a lei também.
Existe a lei, tem que obedecer, mas não quer dizer que eu concordo. Então, desapropriação de um imóvel para a construção de um hospital ou de endereço público. Um amigo meu, aliás, ele morava muito pertinho da unidade ali da Vila Mariana, tá? Ele teve a casa dele desapropriada pelo metrô, porque ia ter um túnel de ventilação, tal, tudo. Sabe o que aconteceu? Não teve o túnel. Demoliram a casa, fizeram tudo e não fizeram o túnel. Está lá, está a casa demolida lá. O governo gastou, meu amigo perdeu uma casa que ele amava. Estava dentro da lei? Estava. Mas é justo? Não sei. Eu não consigo achar. Então, direito, uma das áreas do direito tributário fala do direito das obrigações, que regula, né, as relações entre crédito e débito de impostos, tá? Por quê? Porque eu sou simplesmente assim, quando você começa a pagar imposto, por exemplo, se você é CLT, o desconto é na folha, né? E aí eles simplesmente tiram do seu salário e acreditam para o governo. Ah, peraí, né? É meio estranho. Isso ainda sai, você vai fazer no fim do ano declaração, depois entra para tentar salvar alguma coisa. E tem gente que fala, ai, consegui ganhar uma boa restituição. Você conseguiu recuperar um pouco, o governo ficou com a maior parte, tá? Então, o credor, está aqui embaixo, o credor tem o direito de exigir o cumprimento de uma obrigação. Tá. Agora, se o credor, aqui, né, for o governo, ele tem toda uma máquina por trás dele. E nós, cidadãos, para usar um advogado, a gente tem que pagar, é caro para chuchu, para se defender. Eu tive que ir na Receita Federal, como eu estava falando para vocês, por causa de um erro. Aliás, quer que eu diga? O erro foi do meu filho. Meu filho não me deu o recibo do que ele tinha recebido como estagiário, e aí apareceu como se eu não tivesse declarado uma coisa do meu filho. Note bem, e caiu para mim. E como eu disse, era uma coisa que era um valor pequeno, que depois ficou grande para chuchu em 2 anos. Eu sou bravo com impostos, desculpa. Eu também sou, viu, professor? Eu É, estou um pouco indignado com essa questão de impostos, porque, como o senhor falou, o governo é o sócio majoritário e você não tem voz ativa sobre ele. É o que essa ele é a questão. acabou, entendeu? Você não tem a escolha em pagar ou não pagar. A escolha é pagar. Isso é que revolta. Você não tem nem como. Olha, esse mês eu não posso. Olha, agora eu estou passando uma dificuldade. Não, eles não querem te ouvir, né? É muito, muito revoltante, gente. Me desculpa. E aí, essa outra Obrigado. questão que você falou aí da casa de um amigo seu, conheço um rapaz também, um senhor que a casa dele ali na região do Butantã, onde foi construído ali o metrô e tal. A linha amarela. Sim, até hoje ele está na justiça para poder receber, olha aí, porque o valor que foi pago para ele foi muito abaixo de mercado, muito abaixo. E, ou seja, aí fica nessa luta, nessa guerra, é o cidadão brigando contra o governo, é mesmo que dá murro em ponta de faca. Exato. E quantos anos seu amigo está fazendo isso? Há quantos anos está pagando advogado para tentar recuperar? Na época lá que o caminhão caiu no buraco, caiu a van. Olha, é horrível. Porque o que acontece? Não, vou entrar numa ação contra o governo. O governo, gente, não está nem aí. Demora 20 anos para resolver isso. Tudo bem. Agora vem aqui o ministro, o Guedes, falar de pegar o fundo de precatórios, né, dinheiro de precatórios, para poder pagar um auxílio. Ou seja, deixar de pagar pessoas que estão não sei quantos anos brigando. Isso é sério. Para receber o que é seu direito. E aí vem lá o governo e faz uma manobrazinha para poder adiar um pouco mais esse pagamento. Não tem sentido. É revoltante. E o governo tem toda uma estrutura. O Tribunal de Contas da União, que seria o quê? Um tribunal que controlaria as contas do governo. Mas agora, peraí, ele controla as contas do governo, mas ele é pago por quem? Pelo próprio governo. Então ele não vai pegar pesado. Ele não vai agir contra a instituição que paga os salários de cada um desses. Para com isso. No Tribunal de Contas da União, assim, da União, do Estado, do município, deveria fazer o controle dos gastos do governo. E isso não faz direito. Isso não faz mesmo. Tá?
Nossa, o senhor está bravo. Desculpa, estou sim. Quando eu falo disso, eu fico meio revoltado. Muito bem. Então, as receitas do Estado. Nós temos, o Estado pode ter receitas. O que é receita? É entrada de dinheiro, tá, pessoal? Receita não é da Ana Maria Braga, nesse caso, tá? Não é a receita de bolo da Lucivânia, que é uma delícia. Ela está devendo bolo para a gente, hein? Tá? Receitas originárias. Então, o que acontece? É quando o Estado obtém receitas pela exploração do seu próprio patrimônio. Então, por exemplo, o Estado tem patrimônios, por exemplo, os parques federais, os parques estaduais são fontes de patrimônio, tá certo? Então, ele tem algumas fontes que pode explorar para receber dinheiro. Outra coisa também, os minerais. Os minerais todos, petróleo, ferro, toda essa exploração gera dinheiro como se fosse, aliás, como se esse patrimônio fosse do Estado, mas é encarado assim. Então, todos os impostos sobre o minério de ferro, o petróleo e outros minerais que estão no Brasil também são receitas originárias para o Estado. Tá legal? Então, isso seriam receitas originárias. Quando ele explora o seu patrimônio, os minerais seriam um patrimônio do Estado, tá? Receitas derivadas são receitas que provêm do patrimônio de outros, de um particular, tá? Que é compelido é boa, né? É obrigado pelas leis a entregar valores, dinheiro. Aí é importante, valores aos cofres públicos, tá? Em determinadas circunstâncias autorizadas por lei, tudo bem. Mas note bem, é entregar valores, é entregar grana. Tá vendo aqui, ó? Entregar valores. Por quê? Porque de repente eu podia falar assim, olha, governo, eu tô sem grana, mas eu posso prestar alguns serviços. Eu não vou entregar valores. Não, o governo não quer serviço, o governo quer grana, entregar valores, tá? Então a empresa, num ano, fecha o ano com um lucro que é justo e é obrigada a recolher imposto de renda sobre esse lucro. No caso de uma empresa que teve lucro e pagar imposto de renda, tudo bem, tá? Que é a contribuição social sobre o lucro líquido. Mas nós, trabalhadores, independente de se vai ter lucro ou não, ou seja, se vai sobrar algum dinheiro ou não, a gente tem o desconto de imposto de renda na fonte. É um absurdo, tá? Então, nesse instante aí, o Estado usa então o que chama de poder de império, colocando uma posição de superioridade ao contribuinte. É um absurdo, mas é isso. Nós somos passivos, como está ali falando naquela outra transparência, tá? Como a gente estava falando naquela outra transparência. Opa! Royalties. Olha que expressão bonita, royalties. Parece uma coisa de rei, né? Não, royalties são retribuições financeiras pagas ao governo de uma forma que ele entende que é compensatória ou indenizatória, tá? Ó, aqui, que é aquilo que eu estava falando agora, ó, que em razão do exercício do uso de minerais. Ou seja, está recolhendo minério no Brasil, não importa se o terreno é teu, é de uma empresa, vai ter que pagar royalties ao governo, tá? Então, quando achou lá aquele pré-sal, tal, o governo vai ganhar muito dinheiro com isso. E como ele vai gastar? Ah, do jeito que ele quiser, né? Que não tem muito controle, né? Então, por exemplo, aqui, ó, exploração de ferro, exploração do pré-sal, que ele estava falando, que é o petróleo. Tá legal? E aqui, pessoal, um pequeno resumo. Tributo. O que é tributo? Qualquer forma de receita para o governo. Receita da União, estados e municípios. E o tributo pode ser imposto, pode ser taxa e pode ser contribuição. Mas tem diferença? Tem. E vamos prestar atenção, que pode ser que caia na prova. Pode ser. A gente vai falar com mais detalhes mais para frente. Calma. Hoje é uma introdução. A gente ia falar sobre a prova, então hoje essa é uma aula um pouco mais curta, tá? Imposto. Eu pago o imposto, mas não tem uma destinação. Então eu paguei o imposto de renda. Aonde vai ser usado o imposto de renda? Na saúde? Vai ser usado para pagar salário dos funcionários públicos? Não.
Não existe uma destinação específica. Vai para o caixa do governo e o governo vai definir como vai utilizar esses recursos, né? Para, por exemplo, educação, para, por exemplo, segurança. Mas note bem, não há nada... Oi, diga, Jackson. Nesse caso, entra a lei orçamentária, né? Tudo bem, Da até entra. destinação. Isso, para destinação tantos por cento para a educação, tantos... Mas o dinheiro que foi recolhido, digamos assim, você, com seu salário aí, eu sei que você não gosta de divulgar, mas 35 mil por mês, tá certo? O Jackson tem um salário Obrigado, de senhor. Você é 35 mil por generoso mês. pra caramba. Que é Pô, isso, meu se amigo? eu É o que fosse meu você patrão, merece. pô, você é o cara. Mas veja que 35 mil você ia pagar o imposto de renda ferrado, né? Aí é Mas duro, né? aí você ia pagar, vamos pensar, uns 20, não, no mínimo 25%. Aí você ia pagar uns 30%. Ou seja, de 35 mil que o Jackson recebe, ele é 3 vezes 7, 21, ele ia pagar, de 35, ele ia pagar... 10, Oi? 10,5. Por aí. Isso, 10 mil reais. Ou seja, um terço do salário dele. Perfeito, Judas. Essa conta é óbvia, né? Um terço do salário dele, e é dessa ordem mesmo, tá? Um terço do salário dele em impostos. E agora, a questão é, você não sabe como vai ser usado. Isso vai ficar mais claro quando eu falar das taxas, por exemplo. Taxa você paga um valor para um tributo vinculado a um serviço público. Então, você paga a taxa de lixo. Todo ano, junto com o com o IPTU, a gente paga uma taxa de lixo urbano. Para pagar o quê? O serviço de recolher lixo. Esse é um valor que não vai dar para a prefeitura usar para outra coisa. Ela tem que usar para pagar o serviço de lixo. Tá? Você vai tirar o passaporte. O Mariano está indo para a Europa, pessoal. Vocês não sabiam disso, tá? Né, Mariano? O Mariano está indo para a Europa e aí ele tem que tirar o passaporte. O dinheiro que ele vai recolher, e é caro, viu, gente? O salário, o passaporte está caro. Acho que é 200 e qualquer coisa reais. Esse dinheiro o governo não pode usar de qualquer coisa. É o dinheiro para a emissão de passaporte. Até vai sobrar, mas 77 reais. Opa, depende do lugar da Europa, professor. Pra onde eu tô indo? na verdade, do que você me disse, ia fazer um tour. Vários países. Ah! 3 meses de viagem. Tá certo? É, bacana. Ó. Parabéns, parabéns. Que Tá? bom, obrigado, professor. Obrigado. Tá E precisando. Vai pagar aí pra mim, né? É isso, claro. Opa. Tá. Taxa para emissão de passaporte então, é um valor que você paga, mas não é que nem o imposto, que não se sabe para onde vai usar. Não, esse dinheiro é para que seja emitido um passaporte. Você paga para poder pegar o passaporte. E existem também as contribuições, contribuição de melhoria, que na verdade ele é um benefício direto ao contribuinte. Então, você vai pagar uma contribuição, tá? A gente vai falar mais com mais detalhes de PIS, PASEP, mas, por exemplo, vão asfaltar a sua rua, tá? Ou vão fazer uma melhoria na sua região e vai valorizar o seu imóvel. E aí, então, você vai ter que pagar uma taxa, que chama taxa de asfalto, aliás, contribuição de asfalto, contribuição de melhoria. Por quê? Porque ele vai melhorar o seu patrimônio. Tá? A gente vai falar com mais detalhes, Tá bom, pessoal? Meus queridos, primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer muito a todos que fizeram aí o avaliar, tá? Todos que fizeram avaliar, agradeço muito. Isso foi muito importante, tá? Espero que vocês tenham achado que a prova e a correção da prova tenha sido justa, tá certo? E que não tem surpresa, tá certo? E eu gostaria de estar passando hoje já um trabalho, mas já aviso, semana que vem eu já vou passar na quarta-feira um trabalho que vai ser pai bola, vai ter que ser rápido para responder 500 pontos sobre uma visão geral de impostos. Quanto você paga de imposto? Já pensem nisso, tá? Já vão pesquisando. Quanto na sua vida você paga de imposto para o governo em geral? Governo federal, estadual e municipal. Quanto isso impacta na sua vida? Tá? Existem vários artigos da imprensa que falam sobre isso, tá? Então, já fiquem ligados com esse trabalho. Beleza, gente? E
vamos falar sobre tributos. Eu prometo ficar mais calmo na próxima aula, tá bom? Eu vou me acalmar, vou tomar um chazinho antes, porque senão fica muito chato ouvir o professor reclamar. Eu reconheço, tá bom? Muito obrigado, então. Uma boa noite para vocês e muito obrigado aí pela ajuda com o avaliar, tá bom, gente? Muito obrigado. Valeu, professor. Boa noite para você. Boa noite. Boa noite para vocês. Boa noite, professor. Abraço. Boa noite, Pro. Muito, de coração, muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado. Mariano. Oi, você pode falar. Eu preciso que você faça agora, aproveitando que você está na frente do computador. Sim. Tá certo? Fazer o avaliar. Tá legal? Sim mesmo. Tá? Eu vou te mostrar o link do avaliar aqui, você já... Uhum. Deixa eu ver aqui. Prova B1, yes. Eu vou pedir... Opa, a molecada tá brincando. Tá certo. São seus? Não, não é meu, não. Ah, tá. Minha tá longe. Então, Então, vamos lá, Mariana. Esse aqui, Mariana. Por favor. Eu preciso que você entre agora, tá? Me falaram que dá para entrar pelo AVA, que entrando no AVA já entra um banner que entra nele. Não sei o que é mais fácil para você. Pelo avaliar, falaram que tá mais fácil. Mas eu vou ter que pedir uma promessa sua. Me desculpe, né, a expressão, mas Pode falar, uma promessa pode que falar, você faz agora para mim. Por favor. Faço sim, Tá legal? É que eu tô tentando entrar, que eu tô pelo celular, né? Meu notebook tava descarregado, eu queria entrar na aula logo, mas eu vou tentar fazer pelo celular aqui também. Tá, ou pelo computador, que seja, mas hoje. Posso contar com a sua ajuda? Não, eu faço sim, professor. Pode contar comigo, com certeza. Por favor, tá bom? Muito obrigado, meu chefe. Muito obrigado. Obrigado mesmo, a você tá aí pela aula. Uma boa é noite, eu vou fazer agora. Tá? E você chegou um pouco atrasado, mas nós fizemos a correção da prova e vai estar já na aula ao vivo também para você poder conferir, tá bom? Não, vou dar uma olhada. Eu perguntei pro Jackson de entrar e ele me confirmou tudo certinho, estava passando certinho. Ótimo, então. Muito obrigado, viu? Obrigado, boa noite. Eu vou fazer aqui avaliar, tá? Isso, muito obrigado. Tchau, tchau. É isso. Valeu, boa noite. Boa noite.